Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Daniel Comboni. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Pinito, bispo de Cnossos, na ilha de Creta, que, no tempo dos imperadores Marco Aurélio Vero e Lúcio Cômodo, se distinguiu pelos seus escritos sobre a fé e sua intensa solicitude pelo progresso espiritual do rebanho que lhe foi confiado. Data da morte no ano 180. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, os santos Eulâmpio e sua irmã Eulâmpia, mártires, durante a perseguição do imperador Diocleciano. Data da morte no século IV. Em Colônia, na Germânia, na atual Alemanha, os santos Gerião e companheiros, mártires, que, para defender a verdadeira piedade, corajosamente ofereceram o seu pescoço à espada. Data da morte no século IV. Em Birten, também no território de Colônia, na atual Alemanha, os santos Vítor e Maloso, mártires. Data da morte no século IV. Em Bonn, hoje também na Alemanha, os santos Cássio e Florêncio, mártires. Data da morte no século IV. Em Nantes, na Gália Leonense, atualmente na França, São Claro, venerado como o primeiro bispo desta cidade. Data da morte no século IV. Em Populônia, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Serbônio, bispo, que, segundo o testemunho do Papa São Gregório Magno, quando os lombardos invadiram esta região, se refugiou na ilha de Elba, onde deu muitas provas da sua grande virtude. Data da morte no ano 575. Perto de Hamerude, no território de Troyes, na Neustria, atualmente na França, Santa Tanca, virgem e mártir, que, segundo a tradição, para defender a sua virgindade teve morte gloriosa. Data da morte no século VI. Em Rochester, na Inglaterra, o passamento de São Paulino, bispo de York, que, sendo monge e discípulo do Papa São Gregório Magno, foi por ele enviado com outros a pregar o Evangelho aos ângulos, onde converteu Eduino, rei da Nortúmbria, e lavou nas águas da regeneração baptismal o seu povo.
Data da morte no ano 644. No mosteiro de Jouarre, no território de Meaux, na Neustria, na odierna França, Santa Teoquilde, abadesa, que, sendo nobre de nascimento, ilustre pelos seus méritos e austera em seus costumes, ensinou as virgens consagradas a ir ao encontro de Cristo com as lâmpadas acesas. Data da morte no ano 670. Em Ceuta, na Mauritânia Tingitana, a paixão dos 7 mártires da Ordem dos Menores, Daniel, Samuel, Ângelo, Leão, Nicolau e Ugolino, presbíteros, e Dono, a que, enviados pelo irmão Elias a pregar o Evangelho aos mouros, depois de sofrerem insultos, cadeias e flagelações, finalmente foram degolados e receberam a palma do martírio. Data da morte no ano 1227. Em Bridlington, na Inglaterra, São João, presbítero, prior do Mosteiro dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, célebre pela sua oração, austeridade e mansidão. Data da morte no ano 1379. Em Cracóvia, na Polônia, a beata Ângela Maria, Sofia Camila Truskowska, virgem, que fundou a Congregação Franciscana de São Félix Cantalício, para ajudar as crianças abandonadas, os pobres e os marginados. Data da morte no ano 1899. Em Chambéry, bairro de Madrid, na Espanha, a beata Maria Catarina Irigoyen Echegaray, religiosa do Instituto das Servas de Maria, ministra dos enfermos. Data da morte no ano 1911. Em Garraf, perto de Barcelona, também na Espanha, o beato Pedro Tomás de Nossa Senhora do Pilar, Pedro de Alcântara Fortón y de Cascajares, religioso da Ordem dos Carmelitas Descalços e mártir, assassinado em ódio à fé. Data da morte no ano 1936. Em Zełdowo, povoação da Polônia, o beato Leão Wetmanski, bispo auxiliar de Płock, que, durante a ímpia perseguição na Polônia contra Deus e os homens, com a sua heróica morte num campo de concentração consumou o seu martírio. Data da morte no ano 1941. Em Linz, na Áustria, o beato Eduardo Deckens, mártir, natural da Polônia, que morreu numa câmara de gás durante a mesma perseguição. Data da morte no ano 1942. História de São Daniel. São Daniel Comboni nasceu em uma vila chamada Teseu, no norte da Itália, próximo ao lago de Garda, em 15 de março de 1831. Era de uma família humilde de agricultores. Seus pais, Luigi e Domenica, tiveram 8 filhos, mas só Daniel sobreviveu. Origem simples de São Daniel Comboni. Seus pais eram jardineiros. Em sua casa só havia os bens essenciais, pouca comida, a roupa indispensável para se proteger do inverno. A riqueza era a estrutura familiar bem sólida. Seus pais lhe ensinaram o respeito pelos outros, o valor da honestidade, o amor ao trabalho e, principalmente, a importância da fé em Deus. São Daniel tinha orgulho de sua terra natal e nunca esqueceu suas raízes. Um dia, já crescido e importante, escreveu a um amigo: grandes e ricos me cumprimentam e reverenciam. Se eles soubessem que nasci em Teseu. Inteligência e vocação. A professora de Daniel notava que ele era diferente e suas respostas revelavam grande inteligência. Ele também era um menino curioso que questionava tudo. Com apenas 10 anos já queria ser padre. Porém, para estudar foi preciso ir para Verona, longe da família, sob os cuidados de Nicola Massa, um padre que tinha fundado 2 escolas. Quando leu Vitórias dos Mártires, de Santo Afonso Maria de Ligório, aos 15 anos, ficou empolgado e decidiu que seria missionário. Aos 17, fez uma promessa. Ele escreveu assim, e foi em janeiro de 1849, quando era estudante de filosofia. Jurei aos pés de meu venerado superior, o padre Massa, consagrar toda a minha vida ao apostolado na África Central. Nunca faltei, com a graça de Deus e apesar da mudança das circunstâncias, a minha promessa. Desde aquele momento, não tive outro objetivo senão preparar-me para tão santa empresa. Em dezembro de 1854 Daniel Comboni recebeu o sacramento da ordem,
tornando-se padre aos 23 anos de idade, na cidade de Trento. São Daniel Comboni parte em missão à África. Ele se preparou para a missão na África estudando francês, inglês, espanhol, árabe, português, alemão e algumas línguas africanas. Em 1857, partiu em sua primeira viagem missionária na África, dedicando-se na luta contra a escravidão. Mas essa viagem não saiu como planejada. 3 companheiros morreram de malária. Os outros obstáculos foram a língua e o clima. O calor de 40 graus era demais para os europeus. Em viagem a Roma, ao visitar o túmulo de São Pedro, Daniel teve uma forte inspiração e no Concílio Vaticano I, dezembro de 1869 a dezembro de 1870, explicou aos bispos o seu projeto de restauração dos africanos. Sua inspiração era de salvar a África com os africanos. Para isso, era necessário preparar bem os sacerdotes e os missionários in loco, na própria África, na realidade africana. Sua inspiração foi aclamada no concílio. Missionário incansável. Mais do que ninguém, São Daniel Comboni amou os homens de pele negra e o continente africano. Por causa desse amor sem medidas, ele viajava bastante e fundou vários colégios, sempre sonhando em fazer a África crescer, melhorar, sair da pobreza. Com a ajuda de algumas mulheres fundou e organizou a Congregação Pias Madres da Nigritia. O Vaticano reconheceu o esforço e a luta de São Daniel Comboni. Prova disso é que por ordem de um cardeal do Vaticano, responsável pela propagação da fé, Daniel fundou, em 1867, um instituto chamado Filhos do Sagrado Coração de Jesus. Atualmente são conhecidos como Missionários Combonianos do Coração de Jesus, MCCJ. Eles estão presentes no mundo todo e possuem 24 mártires. Em 1877 ele foi consagrado como bispo deste vicariato, responsável pela África Central. Falecimento de São Daniel. São Daniel Comboni morreu no dia 10 de outubro de 1881, na cidade de Khartoum, Sudão, país paupérrimo da África, vítima de febre alta. Vários companheiros já tinham morrido do mesmo mal. Antes de morrer, exortou aos amigos que não desistissem jamais da missão, mesmo que sobrasse apenas um deles. Devoção a São Daniel Comboni. No dia 5 de outubro de 2003, Daniel Comboni foi canonizado pelo Papa João Paulo II. A liturgia da Igreja celebra sua festa no dia 10 de outubro. A causa de sua canonização foi a cura de uma menina com problemas no aparelho digestivo, ocorrida na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, nos anos de 1970, onde foi erguida uma igreja em sua homenagem. Carlos Cassiano, o médico que fez a cirurgia no estômago da menina, detectou uma infecção generalizada, sendo que não mais nada podia ser feito para salvar a vida da menina. Parentes e amigos ficaram surpresos e chocados com a notícia. Por isso, passaram toda a noite em orações e súplicas, implorando a intercessão de São Daniel Comboni, por influência dos missionários combonianos na região. E o milagre aconteceu, a menina levantou curada no dia seguinte. O fato foi estudado por médicos especialistas que constataram que a cura da menina é um fato que não pode ser explicado pela ciência. São Daniel Comboni, rogai por nós.